Não, tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá Eu tava vindo pra cá e... Eu não tava vindo pra cá. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá. Eu sou o Daniel Sartório e esse é um podcast que eu entrevisto comediantes e hoje eu entrevistei um cara que não é um comediante, mas ele é uma peça importante nos bastidores da comédia no Brasil. Entrevistei o Ítalo Gusso, ele é empresário, ele agencia vários comediantes, ele é sócio do Comedians e da Numi, duas grandes empresas no ramo da comédia. O Ítalo tem uma história bem interessante, ele começou como assessor de imprensa, aí ele pegou a comédia bem no início, bem quando estava começando no Brasil. E ele ajudou a produzir muita coisa, ele abriu o Comedians depois, junto com o Rafinha e com o Danilo. E agora ele produz os maiores comediantes do Brasil. E nesse episódio eu fiquei bem feliz que a gente tem uma visão mais comercial da comédia. E também temos grandes histórias sobre os bastidores. Foi muito legal, eu espero que vocês gostem também. Gostando, vocês podem mandar um e-mail para tavavindopracá@gmail.com. E como sempre, se você odiou esse episódio, você pode mandar um e-mail de ódio para maurifte@hotmail ou gmail.com. Pode mandar e pode xingar ele à vontade, ele é contratado para isso. Espero que vocês gostem desse episódio, eu gostei muito de fazer. Semana que vem tem mais. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueçam de curtir as páginas. Se inscreva. Você pode se inscrever no YouTube, Tava Vindo Pra Cá, você pode no SoundCloud, no podcast, você pode fazer o que você quiser, mas se inscreva, para ter certeza que você vai receber os episódios assim que forem lançados. Muito obrigado novamente e adeus! Então, Ítalo, tudo bem, cara? Tudo maravilha, obrigado pelo convite. Que isso, muito obrigado por estar aqui nesse podcast do lado da Cracolândia. Muito bom, muito bom. Depois a diversão. Então, cara, eu acho muito interessante. Você começou como assessor de imprensa, certo? Certo, em 2003 eu abri uma empresa em Curitiba chamada Numi Produções. Não minto, corta, volta, dá pra voltar? Dá. Produções é agora. E eu comecei exatamente em 2003 com uma assessoria de imprensa chamada Numi Comunicação, junto com um sócio que é jornalista, que hoje é um grande escritor, chama Luiz Henrique Pelanda, em novembro de 2003. E aí, em janeiro, fevereiro de 2004, eu comecei a trabalhar com um comediante, que é o Diogo Portugal, que tem ainda o festival de teatro lá em Curitiba. Dentro do festival, ele tem o Risorama. 2004 já tinha rolado aquela ida dele no Jô? Não, em 2004 rolou a ida no Jô, mas foi mais pro final do ano, assim. Acho que foi mais setembro, outubro. Já tava com você, né? O Diogo estava trabalhando. Eu fazia assessoria de imprensa do Diogo. Ah, e legal. aí, consequentemente, todos os projetos que ele estava envolvido, a gente também se envolvia. Daí, bacana. através do Diogo, eu conheci todo mundo, mais ou menos. Em 2004, eu conheci já Nani People, conheci algumas pessoas do Melhores do Mundo, conheci vários comediantes. E aí, fui mantendo um relacionamento super à distância, assim, mas eu fui trabalhando com o Diogo. Teve a época do Jô, fazia assessoria de imprensa da noite, que ele fazia lá em Curitiba, não era só o que faltava. Que era aquela noite famosa que dava, sei lá, 700 pessoas pra assistir no telão, né? Cara, era um bar, né, que acabou, era um bar muito legal em Curitiba, tinha acho, capacidade para umas 400 e poucas pessoas, era grande, assim, lotava toda terça-feira, era um away, assim, e o Diogo levava muita gente legal de fora. E, tipo, ele já tinha muito tempo de material pra fazer um show, assim? Que ele fazia personagem antes, né? O Diogo o Diogo hoje deve ter algumas quilometragens pesadas aí de texto, mas na época acho que ele já tinha material de solo, de stand-up, eu devia ter perto de um solo aí, de uma hora e tal, e ele tinha os personagens também, que ele tinha um espetáculo que ele envolvia os dois. Mas daí legal. ele levava geralmente um ou dois convidados de fora, e, passou todo mundo da comédia, a grande parte aí que teve em alto em alguns momentos e em baixo em outros tal, passaram lá por essa terça. É que eu me pergunto disso, que quando começou o stand-up, bombou por causa da internet também, dos vídeos do Rabin, do Gentili, do Rafinha, que bombaram no YouTube. Muito. E essa galera, eles já tinham um tempo de show para a plateia poder voltar a assistir eles? Ou... Putz, eu não sei te falar com uma certa precisão, assim, porque quando eu comecei a trabalhar com os outros meninos, o Rafinha, o Mansfield, porque antes de vir para São Paulo, eu comecei a produzir em Curitiba. Sim. Sendo produtor local mesmo.
Mas eu acredito que sim, ele já tinha um material, porque era uma coisa muito bem acertada, os textos para a internet. Claro, obviamente, que nunca se sabe em que grau vai se chegar esse texto, mas eles viam que aquela receptividade do texto estava bacana e colocavam aquele material, até porque era uma coisa meio nova de colocar texto na internet, isso no Brasil. E não tinha o formato aqui ainda, né? Então, quando explodiu, deve ter sido que eu ouço histórias, assim, porque quando explodiu eu morava no interior ainda e eu assistia, mas eu não cheguei a colar em shows grandes. Acho que o primeiro show grande de stand-up que eu fui foi do Rafinha. Como que chamou o primeiro espetáculo Arte dele? do Insulto. Arte do Insulto, que ele Qual fez em teatro, você BH. lembra? Não, Em em BH. Em BH. Ah, não, em BH ele já estava em turnê pesada. Já assim, estava em turnê pesada, né? porque eu conheci o Rafinha em 2005, lá em Curitiba, quando ele foi no Risorama. Depois o vi de novo em 2006. E aí estreitei um pouco mais, a gente conversou um pouco mais, e também o Mendes, fui de outras pessoas. E aí, quando foi em 2007, o Rafinha me escreveu, acho que foi em março, assim, bem no começo, um pouco depois do Risorama. Ele foi pro Risorama em 2007, daí ele me escreveu e falou, pô, me produz aí em Curitiba. Falei, pô, Rafinha, eu sou assessor de imprensa, velho, eu posso te mandar um orçamento. Aí ele falou, me manda aí. Daí eu mandei pra ele, posso fazer assim, assado, você faz uma temporada em Curitiba, tal, te indico um produtor. Daí ele falou, puta, não é isso que eu quero. E daí, nesse meio tempo, um amigo meu de muitos anos, que é o Fábio Silvestre. O Fábio Silvestre. Eu me apresentei com ele lá em Curitiba. Isso, então, o Fábio Silvestre, ele tinha um espetáculo que chama O Bêbado. Eu já vi esse personagem dele. Que foi um puta sucesso dele, foi um puta hit em Curitiba, de lotar o Teatro Guaíra, 2.000 pessoas, um baita de um auê. E aí o Fábio chegou um dia pra mim, meu amigo desde os anos 90. Falou, cara, vamos comigo pra Cascavel, interior do Paraná, para que você me acompanhe, aí, porra, aí você descansa, a gente passa um final, vai pro Paraguai, compra uns torrone, uma merda dessa, e aí compra um whisky qualquer, e aí você cuida da bilheteria para mim, conta o dinheiro, fecha o borderô. Eu falei, tudo bem, vamos nessa. Daí a gente foi de carro, cheguei lá, tinha um produtor local na cidade, e aí esse cara deixou a gente no hotel, ele falou, tem que passar som. Daí eu fui com o Fábio, comecei a ver, tipo, pô, o cara tem um parceiro que é hotel, que não paga nada, tem lá o teatro, como ele fechou, como é que é isso, tem um restaurante, comecei a entender que ele não pagava nada. Você já começou a entender o business dele. E aí eu falei, porra, conheço todo mundo em Curitiba na média, tenho um bom relacionamento com algumas empresas, fiz tudo o que tinha que fazer com o Fábio, voltei e falei pro meu sócio, vamos abrir uma produtora? Isso era tipo maio de 2007. Aí ele falou, vambora. Aí liguei pro Rafinha e falei, velho, se você topar ser cobaia, tipo, o primeirão mesmo, assim, eu faço a produção. Ele falou, que legal. Vambora. Eu falei, todo mundo. A gente definiu a data e a gente estreou com o Rafinha. E aí foi muito legal. Era para ficar 4 semanas, ele ficou 6 semanas em Curitiba, toda quarta-feira, que é um dia até hoje não muito simples para se fazer comédia, porque tem futebol, você concorre com isso. E aí acabou a temporada, o Rafinha falou, foi muito legal, eu quero ir para Londrina. Londrina? Eu falei, puta merda. Londrina. Então tá bom. Eu conheci um pouco da região do norte, mas, tipo, de visita. Tem uma família muito amiga de infância, assim, que mora em Apucarana. Daí eu peguei o carro, fui pra Londrina, mapeei a cidade. O melhor teatro lá, que é o Marista. Os melhores lugares o melhor hotel. Isso tudo tem que ser feito a pé, né? De ir até o local pra... Não tem jeito. Tipo, como é que faz a divulgação, etc e tal. E aí falei, beleza, Rafinha, vamos marcar o show aí e tal. A gente marcou a data 2 de novembro. Finados. Caramba. E fechado, vambora. Daí, porra, começa a divulgação, faz um auê, as vendas estavam indo. Cara, e nesse dia era final de um campeonato, sabe Deus do que aí, de paulista. Sim. E aí, norte do Paraná torce muito para times de São Paulo. A gente fez um pouco mais de meia casa. Foi legal, assim, não foi ruim. 900 lugares o teatro, a gente fez umas 500 e poucas pessoas. Foi legal. Mas é foda ver o teatro meio vazio, meio cheio, né? É foda. E para quem produz tem os custos, né? E pro artista na média, claro, ele pode ganhar mais ou menos, mas ele nunca deixa de ganhar. E aí a gente produziu lá o Rafinha e, o Rafinha foi incrivelmente generoso. Na hora do fechamento com ele falou, quanto custa o teatro aqui? Eu falei, cara, isso é uma responsa nossa, não sua. E aí ele falou, eu vou bancar metade do teatro contigo, você tá apostando comigo, e porque não tinha TV nessa época ainda, não tinha CQC. Então eu acho que é justo. Nessa época ele era conhecido só pela internet. E já era bastante conhecido.
Tipo, as pessoas queriam foto e, puta, já tinha um apelo muito grande, assim. E ele estava em cartaz nessa época, em São Paulo, com o solo, num teatro que era o Teatro do Hotel... que eu não vou lembrar o nome agora. Ficava na Frei Caneca. Ele tinha um hotel 5 estrelas legal. Acho que eu não cheguei aí nesse Você teatro. vindo pela Paulista, descendo ali a Frei Caneca à direita... Puta, não vou me lembrar o nome do hotel, mas era muito legal. Tinha um teatro de 200 lugares ali, 100 e poucos, assim. É um número bom de teatro, de lugar para teatro, para até shows menores, né? Muito legal. E ele lotava aquela temporada, tipo, com ingressos muito pra frente à venda, assim. Então, e aí ele já tava em turnê em algumas cidades. E aí a gente ficou muito parceiro em Londrina, a gente conversou muito, eu e o Rafinha. E aí, nesse meio tempo, ele falou, vai ter um projeto muito legal, porque isso já era final do ano, isso era novembro. Ele falou, cara, vai ter um projeto muito legal o ano que vem, e que eu não posso te falar nada agora, mas a gente vai ter bastante trabalho, vamos ser parceiro e tal. Eu falei, porra, te agradeço muito e vamos nessa. E aí, quando foi em março de 2008, estreou o CQC. E foi assustador, né? E aí mudou um pouco essa onda da comédia, assim, né? Já vinha numa efervescência. O Clube da Comédia era muito bacana. Então, eu trabalhei com o Mansfield, por exemplo, que já tinha saído da Terça Insana. Mas, pô, produzir o Mansfield em Curitiba foi muito legal, assim. Foram, sei lá, acho que foram mais de 1000 pessoas, assim, em 3 dias que a gente fez num teatro. Caramba. Muito legal. E, porra, gente pra fora, foi muito bacana. Então, a comédia já vivia um momento legal. O CQC deu uma propulsionada muito pesada. É, que aí virou mainstream mesmo a comédia, né? Virou E as muito. pessoas, o que é isso, o que é isso? Eu conversei com o Mansfield, eles tinham algo até que eu achei interessante. Porque no início do stand-up, eles foram muito certeiros nas regras do que é stand-up e o que não é stand-up. Que hoje em dia, tipo, se olhar o mercado americano, a comédia não tem muito essas regras. Eles chamam stand-up quem faz imitação, quem faz boneco, quem faz qualquer coisa que você coloca, que você está no palco e não seja um cenário gigantesco, eles já chamam de stand-up. Só que no início do Brasil, o que o Mansfield falou foi que precisava estabelecer muito bem o que era o stand-up, para não ficar essa confusão, né? Bom, o Mansfield tem um conhecimento gigantesco e, sobretudo, um olhar muito mais apurado do que o meu, porque eu sou zero artista, eu faço mais parte de negócio, assim. Mas eu concordo com o que o Mansfield disse, assim. Eu acho que é isso, realmente. Porque as pessoas até então, já existia essa coisa do stand-up, né? Tipo, o Jô Soares fazia isso, o roteirista do Jô Soares, que sempre esqueço o nome dele, finado... Não lembro agora, mas assim, é um gênio que tem um texto incrível, que faleceu aí há pouco tempo atrás, 1 ano, 2 no máximo. Ele fazia shows pra caramba, assim, era um cara bom, de cara limpa, assim. É. Então, eu acho que precisava estabelecer isso realmente, porque as pessoas tinham a ideia disso, aí tinha o Chico Anísio, tinha outros comediantes, então acho que tinha que se estabelecer esse tipo de coisa, de regra para fincar a bandeira mesmo. Ah, legal. E essa cultura de agente, ela acho que no Brasil ela fica mais forte a partir do momento que o cara já é bem conhecido, né? Eu acho que sim, mas eu ainda acho que se você olhar o que é um agente nos Estados Unidos e olhar o que é no Brasil, acho que ninguém fez ou ninguém faz isso, né? Sim. Acho que até então os comediantes tinham alguém que fazia parte das tratativas mais comerciais, que eram advogados ou contadores, e alguns produtores acabaram virando esses agentes comerciais, vamos dizer assim, de alguns comediantes, né? Eu entrei nisso absolutamente vou colocar aí uma parte por fatalidade, uma parte por sorte, uma parte por um bom relacionamento com os meninos e trabalho, efetivamente, mas primeiro que não me considero um agente, ou se alguém me classificar como, eu não me considero nem como um bom agente. É verdade, não é piada, porque se você pega produtos que estão girando, você acaba que agrega e soma. Sim. Então, muito mais do que você propulsiona. Do que você achar um cara e Exatamente. puxar ele. Exatamente. Sim. Porque eu acho também que esse trabalho no Brasil é muito difícil, porque não conheço ninguém que possa sentar numa mesa dessas grandes rodas e falar assim, tá aqui, ó, é esse cara que vai ser o grande comediante. Até porque a gente vive num nicho de mercado muito pequeno.
diferente de música, que, meu Deus, vai para um alcance gigantesco, ou até para um cara como, sei lá, um Caio Castro, que tem uma visibilidade absurda e um potencial de comercial absurdo. Sim. Então, a comédia é um nicho de mercado muito pequeno. Então, se você tem um agente de comédia que fala, não, vou sentar na mesa lá e vou colocar o cara na Fox, vou colocar o cara no melhor coisa do Comedy Central, o que seja, mesmo assim, não dá para dizer que... É que eu acho, comparando os dois mercados, assim, é um abismo muito grande, porque além deles terem toda uma indústria que espera comediantes, que precisa de comediantes para roteiro, para aparição em late show, a maioria dos late shows lá tem um comediante quase toda noite se apresentando no final, e lá também tem as faculdades, né? Além dos clubes que as pessoas viajam, também tem a rota de faculdade. E muitos comediantes acabam começando assim, porque no Brasil, o comediante que está começando, principalmente começou depois de mim, eu ainda peguei uma fase um pouco melhor. Que eu faço uns 2 anos e a gente conseguia fazer 1, 2 shows por semana. Hoje tem tanto comediante para pouco espaço para se apresentar, que tem gente que se apresenta uma vez por mês. E para um cara ficar bom desse jeito, fica muito mais difícil, né? E, sobretudo, eu acho que essa coisa de ser comediante também virou uma moda, de certa maneira. Assim, porque é o cara que transita na noite, que é o cara de palco, que é o cara engraçado, que... Puta, mulher adora homem que faça rir ou que toque violão, entendeu? Então fica essa aura aqui. É uma grande bobagem, entendeu? Uma grande mentira, porque não existe isso. Vocês transitam na noite, vírgula também, né? É muito duro. Você vai ficar muito tempo sem ganhar nada e doando todo o seu tempo, sua energia para aquilo. Exatamente. É muito difícil, assim. Então eu acho que essa coisa do agente, dos produtores, por exemplo, na época que estourou a CQC e tudo mais, tinha a Numi Produções na época trabalhando, tinha a Iquiririm na época, que hoje é Ike, que nem trabalha mais num nicho específico de humor, hoje virou muito mais uma agência digital, né, que coordena... Já começa a pegar youtuber também. Exatamente. Eles foram por esse caminho, eles têm um talento incrível para isso também, para contrato e tudo mais. Mas, assim, produtoras que se mantêm fazendo comédia, ou... porque eu costumo dizer, a gente trabalha com alguns comediantes, ou grupos e tudo mais, e eu nunca falo... Puta, eu não sou empresário. Cara, eu sou um parceiro estratégico de negócio. Porque o cara, nada é melhor do que o cara ser o próprio empresário. Você coloca a lupa e vê para onde ele pode ir, dá opções para onde ele pode ir. Ou simplesmente a gente fala, puxa, surgiram essas 3 oportunidades aqui na tua frente, talvez a da direita seja melhor, a da esquerda seja melhor com um risco maior, a gente estuda junto, analisa um melhor contrato, ajusta um melhor trato financeiro. Porque na hora de discutir dinheiro, daí é melhor o cara não ir, de fato. É melhor eu conversar com o Comedy Center sobre um cachê do que o próprio comediante. Porque a barganha que eles têm para dar ao comediante e o canto da sereia é melhor para ele do que para mim. Com certeza. Porque eu olho pela ótica financeira ou contratual ou de escape que o cara possa ter. Você não vai pela emoção, né? Eu quero fazer e... Zero. Até porque eu só acredito em nota de 100 e contrato assinado. Eu sou péssimo nisso. Em entrevista de emprego, assim, às vezes eu tô tão feliz que eu vou ser contratado que eu não sei nem... Eu não peço nem férias antes, ou aumentar, pedir mais dinheiro, esse tipo de coisa. É uma habilidade foda isso da negociação, né? Pode ser, porque, putz, eu sou jornalista, mas não sou um cara o melhor da escrita. Eu tive uma assessoria de imprensa durante muito tempo, e o meu sócio era jornalista também, ele era o cara que tocava a redação com o time, e eu era o cara que tocava atendimento. Eu era do cara do blá blá blá, até hoje, né, efetivamente. Então, eu não sei escrever, não sei fazer piada. Puta, eu vou fazer o que eu consigo fazer melhor, que talvez seja negociar ou ajustar o que dá para ser ajustado. Muito bom. E em 2010 vocês abriram Comedians, certo? Em 2010 a gente abriu Comedians, porque a produtora foi crescendo. Em 2008 eu produzi o Mês, fiz a Marcela Leal, produzi o Improvável em Curitiba, aí produzia em algumas cidades, Londrina, Maringá, Cascavel, Toledo, Foz, Santa Catarina, foi até Porto Alegre produzindo nós mesmos. E aí em 2009 começou um fluxo de trabalho grande do Rafinha, do Gentili e tudo mais, outras pessoas, de ter demanda maior de show viajando. E eu comecei a trabalhar com algumas pessoas, e Rafael Cortez e tudo mais, e eu comecei a viajar mais. Aí veio minha mudança para São Paulo. Sim.
E aí, quando foi em janeiro de 2010, o Rafinha me escreve lá dos Estados Unidos, ele estava de férias, e falou assim, quando eu chegar no Brasil, vamos conversar porque eu tô com umas ideias. Deu, sei lá, 2 dias, o Gentili me escreveu e falou assim, conversei com o Rafinha e a gente quer bater um papo aí, porque a gente tá com umas ideias, vamos conversar quando a gente chegar. Porque ele também estava de férias, mas eu acho que em outro lugar. Daí eu falei, tudo bem. Daí eles voltaram, a gente sentou, ele falou, a gente tem uma ideia de montar um comedy club, o que você acha? Eu falei, porra, achei a ideia incrível, né? E aí a gente começou e, porra, a gente achou o ponto depois de alguns meses, cara, uns 3, 4 meses procurando. O Felipe, que hoje é meu sócio, na época era produtor, trabalhava comigo, ele achou o ponto. A Augusta, como que tava na época? Que hoje em dia ela mudou muito, né? Mudou bastante. Eu mudei para São Paulo em 2012 e ela já é completamente diferente hoje do que era em 2012. A Augusta, em 2010, 9, 10, tipo, tinha seu movimento, já tinha essa coisa do Baixo Augusta, mas estava bem menos efervescente. Sim. E os imóveis estavam médios, assim, não estavam um preço muito absurdo. Mas a gente achou o imóvel, estava para alugar, os próprios donos do imóvel tinham uma loja de som automotivo e alarme. Ah, legal. Nem tinha placa de alugas, assim, o Felipe achou porque uma corretora deu uma dica para ele e tal. E aí, fui ver o imóvel e falei, pá, é aqui, cara, não tem outro lugar, assim. Aí o Danilo, acho que foi no mesmo dia que eu fui, falou, putz, genial, achou incrível também. O Rafinha, acho que foi 1, 2 dias depois, também achou ótimo. Fechou. E aí o cara falou, eu preciso de 3 meses para sair daqui, a gente achou isso em maio. E aí a gente falou, tá bom. E aí nisso a gente correu com o projeto, e aí a gente começou a reforma, que durou aí uns 4 meses e tal, e a gente abriu em outubro de 2010. 29 de outubro de 2010. E aí foi um sucesso desde o início. A estreia a gente nem estava aqui, eu estava em Brasília com o show. E foi um caos a estreia, um caos. Tipo, um caos. Eu lembro que o Rafinha, essa história é boa, tipo, o Rafinha, vamos chamar uma briga. Porque imagina, know-how em bar, 0. Tipo, nenhum dos 3, né? Tipo, não tinha know-how em bar. E um pouco antes de abrir, eu fui para os Estados Unidos e visitei umas 10 casas. Fui para Nova York e visitei, acho que umas 10 em Nova York. Não, minto, eu visitei 8 em Nova York e 2 na Flórida. Ah, legal. E aí vi a operação, como é que era, puta, tirando foto, anotando cardápio, de garçom e vai, não sei o quê, vendo tudo que podia para extrair, para trazer para cá. Daí, na inauguração, eu falei, Rafinha, sugestão, cara, vamos pegar aqui, tem 3 níveis de plateia, comida, eu coloco garçom aqui, garçom lá, bastante gente aqui, não sei o quê, vamos fazer mais para ver como é que a gente vai ajustando, né? Ele falou, não, cara, vamos abrir com menos, cara. Senão, porra, cagada, vamos abrir com menos, que talvez a gente vai alinhando para ver até o número máximo que precise. Daí eu falei, isso menos de plateia ou de equipe? Menos de equipe. Daí eu falei, tá bom, né, cara? Vamos aí, então eu vou na tua, vamos embora. Puta, foi um caos. Primeiro dia foi um caos. Estreou dia 29, ele tava lá na casa do dia, o Rafinha tava fazendo show. E aí, gente saiu sem pagar, a gente queria entrar na cozinha, tava puto que o pedido não saiu, o sistema deu pau. Gente nervoso, querendo caixa, porque o caixa fica interno. Puta, foi uma pancadaria sem fim. Mas o bar abriu uma fila gigantesca. E aí a gente foi ajustando a casa, cara, aos poucos, assim. Esse sistema de sessão, vocês já trouxeram desse jeito ou foi algo que vocês foram adaptando aqui? Então, a gente... Bom, antes do bar abrir, já existiam noites de humor aí, muitas, né? Muitas muito legais, com um público gigantesco e incrivelmente divertidas. E já tinham essas sessões, né? Tinha um disco que tinha 2, sei lá, Terceira já teve 2 sessões, Mr. Blues, que tinha o Clube da Comédia, já teve outras sessões, etc e tal. Então não foi a descoberta da roda, mas a gente abriu, acho que quinta era 1, sexta 1, sábado 2, domingo 1. Aí as coisas foram bombando, daí quinta era 1, sexta 2, sábado 3, domingo 2. E, puta, um negócio incrível. Teve um período que era tenebroso, que a gente abria, tipo, quinta 2, sexta 3, sábado 3, domingo 2. Caramba. Daí veio um convite... Convite não, veio um papo do Márcio Balas e do Joca, que é o empresário do Balas e do Improvável. Falou, pô, vamos fazer uma noite de improviso aí e tal. A gente, puta, legal pra cacete, vamos. Tá lá com a gente vai fazer 7 anos também. Toda quarta-feira. Daí a gente começou a abrir na quarta. Eu conheci o Joca num show. Ele foi no open mic nosso. Ele me deu uma bronca. Jura? Eu tava com... O Joca é foda. Eu tava com uma cerveja na mão durante o show. Que era tipo...
Não sei se você já frequentou uma noite de Open Mic Várzea. Não. Mas assim, não é por nada, não, mas é que eu gosto de... Mas às vezes é de outras meio, coisas. às vezes é meio sofrência, Eu assim. imagino. Aí eu entrei, eu era o último da noite, tinha passado, sei lá, 14 comediantes. Puta. Aí eu subi com a cerveja assim, comecei a contar as piadas. Aí depois o Joca tava sentado assim, que ele tinha ido assistir alguém que era conhecida dele, tava começando. Aí ele falou assim, por que esse gordo tá com essa cerveja na mão? Ele falou, não, você tá com a cerveja na mão, você tem que falar alguma coisa, que eu tô olhando a cerveja e tô pensando, ele tem que citar essa cerveja em algum momento, deve fazer uma parte do ato. E a cerveja pra você era nada, só Ele tava lá. só tava lá, ele me deu uma puta bronca. O Joca é quase um diretor artístico. Não, o Joca, eu sou muito grato ao Joca. E além de ser muito fã, porque ele é um empresário que é foda, bom. É um Né, cara todo mundo fala muito é um bem cara dele. muito bom. E é um cara que é da casta que também é, puta, sério, correto. É um cara impressionante. Forte como empresário. Um cara que eu admiro muito. Ah, do caralho. E no momento que o Comedy Central entrou no Brasil e começou a investir também em conteúdo próprio, vocês, com a Nome, já começaram a entrar junto com eles nisso, né? A gente tem um bom relacionamento com o Comedy Central. Ponto. Não existe nada a mais aí. Quando eles chegaram no Brasil, eles queriam fazer alguns especiais. Então a gente acabou gravando, acho que 2 no Comedians. Os primeiros... O Os da primeiros- tela azul lá era no Comedians, não era? Não, da Tela Azul já foi o terceiro. Ah, já foi o A gente terceiro. gravou 2 ou 3 edições no Comedians, não lembro agora. E a gente começou a fazer não só um apoio para eles em algumas questões, mas começou a auxiliar com o casting para os projetos, né? Sim. E aí a gente deu umas ideias para programa, a gente acabou implementando um programa que foi o programa do Rafael Cortez. Daí a gente hoje é um parceiro do canal, tem um bom relacionamento lá com hoje a atual diretora de produção, que é a Elisa, com todo mundo. Então a gente mantém uma relação sadia, assim, mas a gente não... Tem gente que fala, me ajuda, me leva lá, porque vocês não. A gente não manda no canal, a gente não é sócio do canal. Nossa, eu conheci um produtor de lá, que na agência eu trabalhava, eles levaram um Ventura para Sim. quase 2 A anos. gente vendeu esse evento. E, tipo, era situação meio infernal esse show lá, Total. que era, tipo, de dia, aí a galera na área de fumante lá e o Ventura fazendo. E eu pedi pra ele pra fazer depois dele, que o produtor da Viacom que tava lá falou que ele tinha que sair, né? Era o da Vaia ou era o Felipe, que é meu sócio, que tava junto, você lembra? Bom, enfim, também. Cara, era da Viacom, Da que ele me Viacom passou o e-mail dele Ah, tá, ok. e era da Viacom. E aí eu fiz o show, o Ventura falou pra eu abrir pra ele, cara. Aí depois eu fui pensar que, imagina, na frente de um trabalho que é publicidade, que todo mundo te Sim. julga muito. Total. Se eu tivesse ido mal, Tipo, eu ia ter que desistir na comédia e da Exatamente, publicidade. Ia ter que sair, ia ter que voltar para São João del Rei, né? Então, esse evento do Ventura é difícil, mas a gente faz evento corporativo e é difícil, não tem jeito. Teve um do Padilha nesse mesmo tom, em outra agência, que não tinha nem microfone. Nossa. Era uma sala de reunião com acho que 25 pessoas, o Padilha, acho que o Afonso Padilha ficou em pé na ponta da mesa e blá blá blá, discorreu o show sem microfone. Mas foi legal. Esses dias a gente fez um evento com o Renato Albani, que trabalha com a gente também, naquele Escape 60. Como que foi? Eles prenderam a plateia lá? A plateia tava jogando, daí eles participaram de um jogo, já tinham, acho que já estavam livres, assim, sim. eles iam continuar depois. E aí o Renato entrou e a gente falou pro cara da empresa, pro RH, falou, isso vai dar errado, cara. Puta, a gente já tinha pedido um palco, pelo menos um praticável, um microfone. O cara, não, tá tranquilo. A gente, bom, se der errado, você sabe que a gente para o show, né? Tá em contrato. Não, vai tranquilo. E deu certo. O Renato entrou, o pessoal tava ávido por isso. Assim, eles colocaram umas cadeiras, então ficou lá 40 sentado, 20 em pé. E o Renato segurou a onda, assim, por meia hora numa boa. É que isso de quando dá errado... É que as pessoas não entendem como que pequenas coisas como um palco, uma iluminação, um microfone fazem diferença num show, né? Não tem a menor noção. Que é outra atmosfera. Se Uhum. você tenta fazer fora dessa atmosfera,
Não sei que o cara seja... É que tem muito comediante que é mais expansivo, né? Que consegue. Sim. O Albani, o Thiago, Padilha também Padilha. são, o Thiago. Consegue. Mas tem comediantes que são mais contidos e se ele não tem esse auxílio pra plateia prestar atenção nele, eles não vão assistir. Não, acabou. Você pega o Daniel Duncan, que eu acho um cara excelente. Excelente. Eu gosto muito do texto do Daniel, mas não dá. O próprio Pedro Lemos, Pedro que é um Lemos. cara de Curitiba, um grande cara que eu gosto muito, não pega. Tem porque que é um ter, cara- tem que ter essa estrutura. Não, que é mais não é todo difícil. comediante que é amigão da galera, que vai atrás. Há uns anos atrás, sei lá, 2012, 13, a gente vendeu um show do Fábio Lins para um evento. O cara era mega fã do Fábio Lins. O cara falou, vou casar, eu quero esse cara. A gente falou, meu... No não. casamento? A gente falou, cara, isso vai dar errado, velho. Não vamos fazer. O cara, não, eu pago. Ele falou, cara, não é dinheiro, velho. É questão que é o teu casamento, velho. Não vai dar certo. Não, eu vou. Daí a gente ligou pro Fábio Lins. O cara quer muito, cara. O cara é teu fã. Eu falei, então foda-se. O cara vai pagar, eu vou. Mas eles pediram pra ele fazer algum material pro noivo, pra Não. noiva. O cara queria um show do Fábio pros convidados dele. Era um show de 20 minutos. E família ainda reúne casamento ainda reúne tanta gente velha. Exatamente. Aí o Fábio Lins, tem certeza, cara? Vamos dizer não. A gente falou não e o cara tá lá enchendo o saco. Não, o cara quer, eu vou. Então tá bom. Cobramos, a gente fez o contrato, cobrança e tal. No dia foi. Só que esse cara ia casar e o cara teve a brilhante ideia de fazer o quê? Ele contratou o Fábio Lins, ele contratou uma banda de rock anos 80, ele contratou uma banda de sertanejo, ele contratou um mágico. E aí, cara, não deu errado, entendeu? Tinha uma roda gigante, ele fez a Disney lá quase, né? Foi terrível. Então, assim, deu errado, entendeu? O Fábio entrou e começou a falar, fez uma piada X, aí uma senhora já ficou ofendida, um pai Deus. saiu com uma criança. E eles falaram, cara, não tem o menor clima pra isso. Criança também ainda. Nossa. Então, assim, tem eventos e eventos é triste. E, tipo, como agente, assim, e produtor na Nume, é uma coisa que eu acho interessante que o comediante, ele é um tipo de pessoa muito diferente das outras, né? Sim. Tipo, é diferente você trabalhar com um comediante do que trabalhar com um contador, alguma coisa assim. Que tipo de dificuldade que um comediante dá, sabe? Eu acho que o comediante tem muito... Ele tem um jeito mais caótico de viver também, né? Mas eu acho, não diria só que é um comediante, assim, eu acho que qualquer um que seja de classe artística de alguma maneira, seja músico, seja comediante, etc e tal, vocês vivem em outra esfera, outra sintonia, que não é errado, não é feio, não é bonito, não é nada, é um outro viés, é né? um outro viés, que não tem o mesmo pensamento lógico que a gente tem, assim. Então as dificuldades são de dia a dia, de tipo, para alguns, não todos. Prazo, tempo, e outra coisa, palco, né? O cara se fala, faz 1h10 de show, o cara não entende que tem 1h10. E agora a moda é 1h e porrada de show. Sim. Então, assim, 1h40 de show de comédia dá no saco, entendeu? Ninguém quer ver esse negócio. Então, 1h10, 1h15, 20 é o ideal do mundo, assim. E essa nova galera não entende essas questões, porque eu também consigo compreender que essa questão do palco, da palma, do aplauso, do riso, eu vou ficar aqui, essa galera tá curtindo, eu vou dar mais pra essa galera. Mas assim, quanto mais você dá, você pode também cansar nesse aspecto. Sim, e não dá vontade deles te assistirem de novo também. Exatamente, ou de levarem outra pessoa. Mas não tem grandes dificuldades, assim, cara, são normais de qualquer... Ou tem contador maluco, tem comediante que é mais cético, mais sério que um contador. O Rodrigo Marques mandou uma mensagem de áudio sobre a história. Eu perguntei para ele antes se ele conhecia alguma história sobre o Ítalo, o Comedians, que a gente podia citar, e o Ítalo não lembrava. Ele mandou um áudio agora e vamos escutar pela primeira vez com vocês. Me contou essa história aí, do cara que foi fazer a reforma do piso do camarim do Comedians. Aí o cara só colocou metade e foi embora. Aí no outro dia tu chegou lá, ia ter show e tu ficou sabendo que o cara não tinha trocado tudo. Aí tu ligou pro cara e disse, você vai vir aqui amanhã de manhã trocar. O cara disse, não vou poder, eu só vou poder ir depois de amanhã, alguma coisa assim pra terminar, que não deu tempo. Eu disse, não, você vai vir aqui trocar isso amanhã de manhã, ou então eu vou colocar fogo no seu apartamento com você dentro. Você não lembra disso, não? Não, eu não ia lembrar, Rodrigo Marques, você tá esquecido, porque isso não foi no Comedians.
Isso foi na sala da Nume. Isso foi em 2011. A gente tinha um escritório que era meio co-working na Vila Madalena. Trabalhava eu e o Felipe. E aí, em 2011, a gente ia incorporar mais uma produtora e uma secretária, que depois virou uma produtora excelente, que trabalha com a gente até hoje, que é a Mônica, que hoje está morando fora do Brasil, mas ainda trabalha com a gente, que é uma produtora excelente. Ah, que legal. E aí, eu aluguei a sala, coloquei piso, um piso de madeira, e ia chegar os móveis. Né? Então, a gente já ia começar a trabalhar, tipo, a gente já tinha contratado as pessoas. E aí eu fui lá no final de semana, fui lá na sexta-feira, olhei aí numa parte lá do negócio de madeira, estava diferente, estava bem mais claro uma tábua do que outra. Eu liguei pro cara, falei, meu, o que está acontecendo? O cara falou, não, veja bem, foi culpa da fábrica. Eu falei, não tô nem aí, cara, os móveis chegam na segunda-feira, tem que estar tudo certo. O cara, não, eu não vou. Eu falei, cara, tem que vir. Eu não vou. Eu falei, velho, você não tá entendendo. O cara, não. Eu falei, onde você tá? Você tá aí eu sabia do endereço da loja? Eu falei, você tá no endereço tal? Eu falei, eu tô indo aí, cara, eu vou fechar a tua loja, cara, eu vou botar fogo na tua loja. E aí o cara falou, não, peraí, seu Ítalo. Eu falei, não, peraí porra nenhuma. Eu tô indo aí, cara. Não, peraí, não sei o que, daqui a pouco eu ligo pro senhor. E eu desliguei e desencanei. Sábado eu voltei lá, tava trocado o piso. Ah, ótimo. Porque eu sempre falo, o meu avô fugiu da máfia italiana, meu avô era mafioso da Sicília. Quer dizer, mafioso não era um grande bandido, obviamente. Se fosse, teria ficado lá. Ou já teria preso. Morrido, sei lá. Mas ele fugiu da máfia. Ele trabalhava com a máfia, ele fugiu da máfia. E aí eu sempre falo essa história. Puta, eu fui criado numa família de mafiosos, né, cara? Aprendi o conceito da máfia desde pequeno em casa. E ele era realmente um mafioso, assim, que a minha família também era, assim, até da Sicília também. Teve até uma vez que o nome Sartório é meio negativo na Itália. Eu já conheci alguns italianos que me disseram isso. Aí teve uma vez em BH, tinha um cara com uma caminhonete velha, assim, toda com pneu furado, ele tava sem macaco, eu ajudei ele a trocar. Aí ele era italiano, assim, fazendeiro. Aí ele perguntou meu nome, falou, você parece italiano, eu ajudei ele a trocar o pneu do carro dele. E ele olhou pra você e falou, não, você tem cara Não, de tutti buona gente. Aí eu falei, não, sou Sartório. Aí, cara, ele ficou puto, ele colocou a mão na minha cara, mostrando, assim, as marcas, os calos da mão de inchada dele. Olha só essas mãos aqui, são as mãos de quem não tira dos outros pra viver. E foi embora, cara. Eu ajudei ele a trocar a porra do pneu. Nunca tinha feito isso. Podia ter tirado aquela faca do bolso e furado os quatro. Seguindo o bom instinto do avô da máfia. Então, eu não tenho muita... Mas o meu avô fugiu, realmente. Né, tipo, entrou no navio, correu pra não morrer. E aí eu cresci ouvindo histórias muito mirabolantes. Meu avô era super maluco, assim, muito maluco, ao extremo. E blefava 1000 coisas com essas questões, assim. Então, e aí daí eu brinco com essas situações também. Às vezes eu vou... Não dá pra brincar muito. Hoje em dia eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha de 2 anos. Não posso brincar mais, entendeu? Tenho uma mulher. Não posso brincar mais. Se eu morro, tenho 2 pessoas. É verdade. Mas eu já fiz vários blefes desse. Que uma vez eu tava trabalhando num carnaval com a Mônica Iose. E a Mônica era contratada da Bombril. E aí ela tinha, por contrato, fazer um desfile da Vai Vai, porque a Vai Vai estava fazendo uma homenagem, sei lá o que, a mulheres que brilham, etc e tal. E aí eu pisei no pé de um cara ali na concentração da Vai Vai. E tava meio frio, tava meio chovendo no carnaval, tava de jaqueta, e eu pisei no pé, e o pé do cara tinha um sapato meio da fantasia, assim, o cara me empurrou grosseiramente, assim, eu voltei e falei, me desculpe, eu tô trabalhando, me perdoe, cara, desculpa. E o cara resmungou e eu pisei de novo, porque tava uma aglomeração, alguém me empurrou, eu pisei de novo de costas, o cara me empurrou de novo. E daí na hora que eu fui sair, que eu deixei a Mônica no carro alegórico, que eu fui voltar pro camarote com a equipe lá da Bombril, esse cara travou a minha passagem. E aí eu falei, cara, por favor. Ele falou, por favor, o quê? Eu falei, por favor, não me faça tirar a arma que tá aqui atrás. E pensei, por que eu tô fazendo essa idiotice? Né? Eu vou tomar um tiro. E o cara, não, desculpa. Eu falei, tudo bem. A gente foi embora e pensei, por quê? Então, que idiota. Agora com filha, esposa, não dá pra fazer esse tipo de coisa mais. Eu tô fora. Sou super amável. Sempre que aparece uma briga assim, eu chamo o cara pra brigar lá fora, que eu fujo. Então, essa é a melhor saída. Né? Eu nem entro na briga pra chamar o cara. Eu já ergo a mão e falo, meu, esquece. Não vale a pena. Mas você acha que hoje
Eu tinha essa dúvida se a comédia tava mais forte quando estourou o CQC ou hoje em dia. Só que eu acho que hoje em dia pe- pode não estar tão quente mais, mas as pessoas estão indo, tem mais gente indo assistir comédia, com certeza, né? Ou não? Não, eu concordo com você. Assim, o que eu vou te falar não vou te dar dado de pesquisa, porque eu não Claro. tenho, não vou te dar informações que sejam oficiais, porque não posso nem falar sobre isso, porque eu não encomendei nada. Vou te falar minha experiência e meu olhar sobre o negócio. Sim. Quando teve o boom lá em 2008, com o CQC, a TV aberta ainda era um meio de comunicação de massa absurdo. Não que ele não seja hoje, mas ele tinha uma potencialidade muito maior. A internet já estava num crescente, mas hoje a internet se transformou um pouco maior. Você tem outros canais para ver outras coisas, você tem outras opções. Se você pega jovens que tinham 16 anos em 2008, hoje tem 26. Esses caras quase não veem mais TV e estão vendo internet. Então, quem tem hoje 20 anos, 18 anos, não vê televisão, só vê internet. Então, a classe C e D está mais forte hoje na internet. Então, assim, na minha visão, eu acho que essa grande massa chegou agora para ver comédia. Eu vejo isso pelo público do Comedians, eu vejo isso pelo público que eu vejo no teatro, que é um público que nunca na vida entrou no teatro. Ele está indo para ver comédia. Então, eu acho que teve o boom lá. 2008 teve a explosão, 2009 crescente, acho que 2010 foi a crista da onda mesmo, que ficou em alta aí 11, 12, 13 foi uma manutenção, 14 deu uma quedinha, 15 foi um ano muito difícil, muito mesmo. 2016 ele começa a efervescer de novo, e na minha opinião 17 foi um ano de crescimento, de explosão de novo, e eu acho que 2018 vai ser a crista como foi lá atrás em 2010. Ah, legal. Essa é a leitura que eu faço. Bacana. Deixa eu ver aqui. Quantos comediantes tem no elenco do Comedians hoje em dia? Você tem ideia? Putz, eu não sei o que cuido dessa agenda ou dessa programação e tudo mais, mas eu imagino, que uma vez conversando com a Joyce, que é a produtora, acho que são mais de 130 comediantes que fazem lá, não eventualmente todo mês, mas que fazem parte desse casting, que tem toda uma dinâmica, assim, né? O Comedians, queira ou não queira, ele é a maior casa de comédia da América Latina. Né? Então, no país, ela hoje de maior nome, vamos dizer assim, é o Comedians. E é uma credencial para o comediante também, né? Exatamente. Então, por ter essa credencial, não é qualquer comediante que sobe no palco tão rapidamente. Então, assim, tem todo um crivo. A gente recebe, acho que, material meio que direto, assim, pelas redes sociais ou até pelo e-mail. A Joyce sempre analisa, alguns outros comediantes também indicam ou endossam. Esse comediante, se for legal, tal, passa pelo open mic, 1 ou 2 vezes, ele passa por 1 ou 2 canjas, e aí ele começa a ser marcado. Vai lá um domingo, a Joyce marca lá uma sexta, um sábado, etc. Ele começa a ficar no elenco mais recorrente. E ela também analisa, porque como ela está lá todo dia, eu não estou lá todo dia à noite, eu estou lá quase todo dia de dia. Ela sabe, poxa, o fulano rendeu mais, o ciclano rendeu menos. Obviamente que ela não analisa um comediante com um show só. Sim. Mas ela consegue perceber que, poxa, o fulano sempre que vem, puta, arrebenta. É legal ter esse cara com uma recorrência maior. E o público também pede. Então as pessoas falam, pô, eu queria tanto ver o fulano, o ciclano, faz tempo que não vem. Porque como a comédia está numa alta, de novo, esses caras não têm agenda, cara. Tem gente fazendo show no país inteiro, entendeu? Então não tem agenda para fazer num bar em São Paulo. Uma coisa que eu tô acompanhando assim mais de perto, que uma pessoa que deu um boom desde quando eu comecei foi o Igor Guimarães, que agora ele tá numa crescente muito grande, né? Sim. Que eu tô vendo, tipo, eu fui no show dele no Comedians, acho semana passada, e tinha umas 30 pessoas para tirar foto com ele. Maravilhoso. O Igor é uma figura ímpar. Tipo, maluco 100%. Eu adoro ele, cara. E eu tava conversando com o Pedro Lemos, assim, disso, que ele ter entrado no Pânico, ter conseguido mostrar a comédia dele no Pânico. Sim. E tá fazendo sucesso com isso é uma das coisas mais justas que já aconteceram, né? Total. E é muito maluco porque em 2000 sei lá, não vou lembrar o ano agora, 2013, talvez 2012, conversando com
um dos diretores que foi do CQC, ele falou, poxa, se você tiver alguém para indicar, para fazer teste, você pode me dar um toque aqui, porque a gente vai buscar repórter. Eu falei, tá bom, beleza. Fiquei com isso no radar. Aí um dia cruzei o Igor e falei, poxa, tá aí um perfil que talvez seja interessante. Chamei ele e falei, Igor, se você tiver interesse, te coloco em contato lá com o diretor e vocês conversam. Tal. Ele falou assim, então eu não tenho interesse, obrigado. Eu falei, mas qual é o desdém, né? Que legal. Daí ele falou, cara, não sei o que eu faria. Ele falou assim, não é o meu negócio fazer aquelas entrevistas. Eu não ia me sentir bem colocando um terno e entrevistando uma pessoa. Não consigo fazer isso. Não sou eu. Não consigo fazer comédia nisso. Eu falei, poxa, é alguém que tem nitidamente a visão sobre o seu trabalho. Porque Sim, enquanto dezenas de pessoas queriam muito estar ali, ou queriam por tudo participar do CQC, ele simplesmente falou, não, muito obrigado. Então, e não foi com desdém nenhum, assim, foi tipo, cara, não é pra mim esse negócio. E quando o Pânico fez o convite, ele falou, poxa, eu vou fazer um dia. E daí foi legal, ele vou fazer 2, 3, e aí ele foi contratado depois de 6 ou 7 episódios. Ele é o thumb de todos os vídeos no YouTube. Um amigo Não, meu viu criança imitando o boneco de Uzias no shopping. É impressionante. Impressionante, né? E, puta, é muito merecido. Do caralho. Eu acho que a gente abordou bastante coisa. Se tem algum assunto que você gostaria de falar, alguma história Aquela maluca. velha piada burra de estou vendendo um Chevette 85. Não vou fazer esse tipo de coisa. Eu sou ruim de piada. Sou bem ruim de piada. Não tenho, tá tudo sob controle. Te agradeço. Que isso, muito obrigado por ter vindo aí. Pô, eu posso falar que se alguém quiser contratar shows de comédia, né? Pode contratar. Não, tô brincando. Meu público não, eu acho que não contrata show ainda, mas vão ao Comedians, Sim, assistam Comédia ao Vivo. Comédia ao Vivo é o melhor entretenimento de todos. Falou, pessoal. Não, tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá Eu tava vindo pra cá e Eu não tava vindo pra cá.